Olá pessoal, eu estou aqui hoje, nesse segundo vídeo, para falar sobre a nossa cultura, aqui no Método De Rose. Para vocês entenderem um pouco mais como que funciona o direcionamento, até mesmo pedagógico. Tá? Primeiro, antes, eu quero explicar o que é, falar um pouco do que é cultura, o que é uma cultura. Uma cultura, ela é representada, ela é definida por hábitos, por características, por condicionamentos que um determinado grupo cultural possui. Então, por exemplo, quando você faz parte de uma cultura, você obedece a certas regras que aquela cultura possui, ou mesmo certos padrões de comportamento, padrões de pensamento que aquela cultura pode ter. Então isso inclui várias coisas, inclui a questão da alimentação, ou os hábitos que aquele segmento cultural possui. Então é um conjunto de várias normas, regras que aquele determinado grupo possui. Então como que funciona a nossa cultura? O nosso grupo aqui do Método De Rose. As nossas raízes, elas são raízes naturalistas. Então o nosso tipo de pensamento é um pensamento naturalista. Isso significa que nós levamos muito em consideração a própria natureza como um princípio, ou seja, nós observamos como a natureza funciona, como a natureza exerce suas regras, suas leis, e nós respeitamos muito isso. Então, esse é um ponto. O outro ponto, a questão, além da linha de pensamento, que é o comportamento. Como que nós nos comportamos? Nosso comportamento é baseado numa linha desrepressora. O que significa isso? Significa que é uma linha onde o objetivo não é você reprimir alguma coisa, mas reeducar. Ou significa que nós trabalhamos uma reeducação, uma transformação pessoal, um aprimoramento do nosso jeito de ser, do nosso estilo de vida. Essa primeira parte que eu comentei antes é um estilo que se refere ao Samkhya. É o nome dessa filosofia, dessa raiz que nós temos aqui, é o Samkhya. E essa outra parte, da questão do comportamento, que é um comportamento desrepressor, é de uma filosofia também antiga, nós chamamos de cultura Shakta. Então essas duas filosofias, esses dois compõem as nossas raízes. Na cultura onde isso foi criado, uma cultura muito antiga, lá da antiga Índia, nesse tipo de cultura foi que a nossa prática foi originada, foi criada. Então, aquela prática que vocês conhecem, respiratórios, técnicas corporais, atividades de limpeza do nosso corpo, a descontração que nós fazemos, a técnica de concentração, todas essas técnicas foram originadas nessa cultura antiga. Então nós temos aí três coisas: a linha de pensamento, Samkhya, naturalista, a linha de comportamento, Shakta, desrepressora, e a técnica, a prática que nós executamos. Com esses três segmentos, então, nós temos a composição das raízes da nossa metodologia. E é baseado nisso que nós trabalhamos. Tudo que eu vou falar aqui nesses vídeos, tudo que eu vou explicar, ele tem relação com isso, com essas três filosofias antigas, ancestrais, as três mais antigas filosofias que existem na nossa história. Essa vai ser a nossa linha de pensamento. Então, ela vai ser naturalista e ela vai ser desrepressora. A ideia é que nós nos condicionemos ou recondicionemos para nos tornarmos pessoas melhores. Ok? Curta nosso canal. Se tiver alguma dúvida, escreva, participe. O objetivo aqui é nós promovermos uma difusão de cultura, uma difusão de conhecimento. E eu teria o maior prazer em ensinar isso para vocês. Valeu, até o próximo vídeo. Até logo.